Boa tarde. Estamos aqui, Alexandre Muniz, o Walter Capanema, para abordarmos um assunto extremamente importante e atual, que se trata do direito digital, né? Essa é uma iniciativa da LAD, Liga de Direito Empresarial e Tributário da UF. Eu queria agradecer aqui, já de antemão, ao Rodrigo Machado pela disposição do local, agradecer a Fernanda e ao professor Corval pelo incentivo à Liga e principalmente ao nosso Walter, né, autor do livro, né, ele vai falar aqui um pouquinho para a gente do livro, um pouquinho também da carreira dele. Vamos lá, Walter. Olha, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Érico. Boa tarde, Alexandre. Pedro, que está aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder falar de direito digital, que eu acho um tema maravilhoso e um tema que tem a ver com a nossa vida, né? E estamos aqui para discutir, porque, olha, o que não falta é assunto. É verdade. Isso aí. Walter, a gente está muito empolgado com esse assunto, que é um assunto que está muito em voga, sim, né? Sim. A gente lá na UF, a UF tem essa característica de ser uma universidade muito efervescente nos temas novos e traz também um aspecto crítico, sim, né, sim. sobre isso. A gente fez alguns eventos lá na UF quando esse tema da inteligência artificial veio à tona, discutimos com outras universidades. Então é um tema muito efervescente com impacto muito grande no meio jurídico. Exatamente. Como é que você vê, né, esse tema do direito digital, olhando para a sua formação também, para a gente falar até com os alunos, dialogar com os alunos, como é que você chegou até o direito digital na sua vida profissional? Olha, uma longa jornada, né? Eu vejo que, de certa maneira, eu até fui incentivado em casa até pelo o pai do Pedro, o Pedro, meu primo, o pai dele, o Paulo, né, irmão da minha mãe, ele é analista de sistemas e sempre trabalhou com computador, e essa proximidade, né, de mexer com computador era a época do IBM PC 386. O negócio, certamente vocês que estão vendo vão achar que é coisa de museu. Né? Era um 386. Então a gente brincava, não tinha internet. Era uma coisa mágica, computador, a gente testava. Eu fazia trabalhos no colégio e as pessoas ficavam maravilhadas com impressora, né? O que estava na tela ia para o papel. Então essa mágica. E eu fui para o direito. E no direito eu vi que nada disso dialogava, porque o direito sempre teve uma visão muito tradicional entre livro, entre o mundo formal e reproduzir em provas aquelas formalidades. Eu acho que quando você tem essa popularização da internet, talvez meados dos anos 90, final dos anos 90, isso muda, porque a internet ela faz fazer parte da nossa vida. E com isso foram surgir fatos tecnológicos. E o operador do direito, profissional do direito, juiz, advogado, promotor, defensor, ele passou a ter que entender um pouco daquilo. O que é um servidor, o que é um provedor, o que é um número IP, o que é uma porta lógica, o que é um log, o que é um print. Isso começou aos poucos a fazer parte da rotina prática do profissional de direito. Mas a faculdade sempre estava muito atrasada. E eu não estou criticando uma faculdade especificamente. Eu estou falando assim, talvez o ensino do direito como um todo sempre foi muito atrasado. Porque eu acho que até hoje as faculdades tradicionais não têm uma presença maior do digital. Porque eu não vejo o direito digital como um ramo do direito autônomo. Eu vejo o direito digital talvez como uma forma da gente estudar fenômenos tecnológicos para cada área do direito. Então você tem para o direito tributário, para o direito empresarial, para o direito civil, todos eles têm direito digital. Mas aí cada um tem a sua particularidade. E independentemente da sua área, a gente precisa entender um pouco de tecnologia. E respondendo a sua última pergunta, a gente está vivendo um mundo efervescente. Eu acho que a gente está vivendo um mundo de incríveis oportunidades trazidas especialmente pela blockchain e pela IA. E para o profissional de direito, ele precisa entender da tecnologia propriamente dita ou ele precisa mesclar o conhecimento que ele tem da área dele? Ou seja, ele precisa de uma nova área ou ele precisa ficar focado naquela área dele e consultar um especialista em tecnologia para entender e para manejar o direito digital? Sua pergunta é muito boa e muito interessante, porque eu vejo que cada vez mais o profissional de direito precisa se especializar. Ele precisa dominar uma área específica, ele precisa ter os fundamentos do direito, dominar uma área específica e, quando for lidar com o direito digital, ter conhecimento dos fatos digitais relativos à sua área. Então, por exemplo, se você é um advogado que atua com esportes, né, jogos, você tem que saber o que é um jogo, o que é um cheat. Você tem que saber o que é uma trapaça, o que é um cheat, você saber o que é um mod, uma modificação. Você entender como é que funciona o campeonato, você não precisa dominar, mas você precisa entender o básico dos fatos para que você possa fazer a interpretação jurídica, dizer qual é a norma aplicável e saber os efeitos disso.
Você não precisa ser um grande jogador. Então você vai trabalhar com cybercrime, não precisa entender como se faz um hacker, uma invasão. Mas você entende isso como base geral, como isso funciona. Então acho que a gente tem que entender pelo menos do básico da área tecnológica. Com certeza. Eu acho que isso é uma curiosidade, né? Eu venho da área tecnológica, né? Então, para mim, é muito curioso, né? Porque trazendo o direito para a minha realidade, e essa questão que o Érico colocou é uma questão que eu sempre fiz, isso sempre tive na minha cabeça, porque a tecnologia não é um bicho muito simples, não é? Mas, por outro lado, para quem está na tecnologia, também o direito não é uma coisa muito simples, né? Como é que a gente chega aí nesse meio do caminho, que eu acredito que é o caminho que você indicou. E eu acredito que uma das coisas que mais me chama a atenção, que creio que você deve ter visto isso nas suas pesquisas, na produção do livro, e eu vi isso no teu livro, né? O seu livro tem uma fase inicial que eu vejo que você foi muito didático em falar sobre os termos da tecnologia, né? Porque é um pouco isso que você mesmo fala, né? Ou seja, você não precisa necessariamente ser um super especialista, mas você precisa entender alguns termos, né? Se a pessoa não consegue entender, né, como é que chega uma informação numa rede como a internet, como é que ela transita, não consegue entender minimamente o que é uma invasão de privacidade, como é que ela pode se dar, fica realmente difícil você operar o direito. Então, ou seja, essa militância, vamos dizer assim, do ponto de vista dos significados, é importante, né? Como é que você vê isso? Que eu vi que você explora isso no livro, mas como é que é no seu dia a dia lidando com esse tema do direito digital na questão dos significados, né? Pergunta muito interessante. Eu vou dizer por quê. Quando eu criei esse livro, esse livro talvez tenha sido o contrário de como a gente faz, de como a gente estuda. Geralmente você cria um livro e depois você ensina o conhecimento que é acima do livro. O meu foi o contrário. O livro ele surge a partir de uma reiteração de aulas que eu fui testando formas de apresentar o ensino, o direito digital para as pessoas. E eu vejo que você sempre tem que trazer, talvez, um contexto histórico, como é o primeiro capítulo, para que as pessoas entendam a importância do momento. Isso que a gente está vivendo tem um motivo porque surgiu de um tempo atrás. E depois eu passo para explicar os termos tecnológicos. E começou muito com curso de juiz, eu ministro muito curso para juiz. E eu vejo que quando eu ia falar de direito digital para os juízes, eu não posso já chegar falando de blockchain, empolgar. Não, eu tenho que ter uma introdução básica, com certeza. Segurar todo mundo assim na mão e falar, olha, gente, eu vou trazer para vocês alguns termos diferentes, não me abandonem, fiquem comigo, tá? E a gente vai. Então, por exemplo, quando eu falo de número IP, eu não falo só de tecnologia, eu já tenho que emendar um pouco do direito para que meu aluno me abandone. Olha, por que importante saber disso? Eles reagiam bem contigo quando você falava TCP/IP? Eles não achavam uma coisa assim, que eu vi que você explora isso no seu livro. Eu senti que nas primeiras aulas tinha uma resistência, o pessoal ficava um pouco com medo, mas aí eu fazia umas brincadeiras. Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o IP do seu celular. Como é que faz isso? Vamos fazer agora. É uma coisa óbvia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que vocês nunca fizeram antes na vida. Coloca o celular no modo avião. Aí todo mundo assim. Coloca. Aí, agora acessa a internet de novo e vai visitar, veja se o seu IP é o mesmo. Mudou o seu IP. Olha como isso muda do ponto de vista probatório. Aí a cabeça de caramba, o que você está falando tem a ver com a minha realidade. Então eu preciso, ao trazer a nova realidade digital, eu preciso respeitar e entender a realidade do meu aluno que é diferente. Eu não posso jogar para ele todo o conteúdo e esperar que ele vá recepcionar. Não, as pessoas têm suas resistências, têm os seus vieses, e eu tenho, como professor, ter que ter muita paciência e muita compreensão para apresentar esse conhecimento para eles com uma visão que seja próxima deles. Então eu já falava que o IP tem a ver com o real de um processo. De repente, com o IP, eu posso identificar a pessoa que causou um dano. Olha como é importante o IP. Se eu ficar só falando de tecnologia, sem chegar a lugar nenhum, e sem não relacionar com o meu aluno, ele me abandona. Então, talvez o grande sucesso seja sempre trazer essa visão pragmática. Legal. E como é que você vê hoje, dentro do direito digital, o tema que seria de maior destaque, o filé mignon do direito digital hoje? Isso é muito fácil, inteligência artificial. Todo mundo só fala de inteligência artificial. Eu vim aqui no Uber conversando com inteligência artificial, com um rapaz, dando dicas de uso, mostrando. Então, todo mundo quer saber do uso da IA. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução. Então, já responde de plano, IA. E até onde vai isso? Olha, eu não tenho a menor ideia. Sendo muito sincero. É uma pergunta fácil e outra difícil, né? Essa é quase impossível, porque tudo pode acontecer. O que eu posso dizer é o seguinte, as empresas que
estão trabalhando com isso, com IA, todas elas, em algum momento, desrespeitaram direitos da personalidade e os nossos dados pessoais. Ou seja, elas não têm um bom histórico. Exatamente. Então já fica uma coisa complicada. Até nesse sentido, a gente discute muito isso aí na minha atividade profissional, né? Porque esse limiar, né, da questão da privacidade e da questão do direito de personalidade, da dignidade, inclusive, da proteção, né, dos direitos básicos da pessoa é uma coisa complexa, né? Ainda mais a IA, obviamente, tem um potencial imenso, mas a IA também tem um potencial de destruição muito grande. Hoje a gente vê não só pessoas, né, sendo objeto do mau uso da IA, né, mas a gente entende que isso também pode estender isso para as empresas e para o setor público, né? Não estamos falando só da política, porque a política já está contaminada há um tempo, né? A IA, eu acho que é só um elemento, um ingrediente a mais. Mas a gente está falando aqui de uma tecnologia muito poderosa, né? E que eu me lembro do passado, a gente chegou a discutir isso na UF, a questão dos metadados, né? Sim. Como é que você lida, né, com a questão do que é falso, do que é verdadeiro, porque na questão do direito, né, acredito eu, no direito e na sua relação com o direito digital, um dos grandes problemas é como é que você garante que uma determinada coisa, uma informação ou um dado, é efetivamente fidedigno, né? Porque hoje, no mundo digital, você pega uma imagem e você copia ela 200 vezes, né? Qual que é a imagem real, né? Ou seja, essa ideia de transformar aquilo, né, uma informação em informação fidedigna, como é que é essa fronteira com o direito digital, como é que se trabalha isso, do que você está vendo, né, em que o direito possa, de fato, contribuir para uma melhoria da utilização dessas tecnologias para que elas não avancem para um lado que é socialmente ruim. Alexandre, eu vou falar uma coisa que talvez um advogado não diga nesse respeito. Eu acho que as soluções para a tecnologia vêm da tecnologia, não vêm do direito. O direito pode, quando muito, talvez validar soluções tecnológicas, mas acho que o direito não vai trazer soluções que a tecnologia. Então, por exemplo, você falou em relação à validade de documentos digitais. A resposta não vai ser jurídica, vai ser tecnológica. Blockchain. A blockchain é fantástica nisso. Quer dizer, a blockchain, quando ela foi criada, quando ela foi divulgada pelo Satoshi Nakamoto, naquele famoso paper dele, ele cita em nota de rodapé 2 especialistas que criaram meio que uma ideia de documentos com carimbo do tempo, né? Que eles já estavam trabalhando com fraude antes. Então, quando você tem a ideia da blockchain, a ideia original era justamente você validar, talvez, transferência de arquivos eletrônicos, né? Das criptomoedas. Essa ideia você pode levar para documento. Então, eu posso ter uma blockchain para validar documentos digitais tranquilamente, com mais eficiência e segurança jurídica do que a gente faz tradicionalmente até no direito, que é a famosa ata notarial. Com certeza. Então, acho que é a solução tecnológica. Perfeito. Perguntando, já que a gente está entrando nesse meio empresarial, eu hoje, como um presidente de uma empresa, o que eu devo pensar em termos de retorno a partir do investimento nesse tipo de tecnologia, inteligência artificial? Como ter uma diferencial no mercado, como se destacar no mercado baseado no investimento em ou direito digital ou até a questão da inteligência artificial ou cybersecurity, enfim. Eu vejo que tudo que o empresário fizer hoje em dia, que diz respeito especialmente à tecnologia, ele precisa ter preocupação com a proteção de dados pessoais. Muita gente diz que a LGPD não pegou. Isso talvez ela não tenha assim tanta visibilidade. Eu vejo que porque os governos não investiram em divulgar a lei. Agora, a LGPD ela é muito importante porque ela exige que as empresas e os órgãos públicos tenham respeito com os dados pessoais, né, dos direitos dos indivíduos. E outra coisa que é muito importante, uma preocupação com cibersegurança. Eu vi num documento, numa notícia, dizendo que o Brasil é um país que cada vez menos investe em segurança da informação. E é importante ser o contrário. Se cada vez mais você trabalha com dados pessoais para o seu modelo de negócio, você precisa ter segurança da informação. Especialmente se você for usar a IA. Então, de repente, você vai usar a IA de uma empresa qualquer americana. Digamos que você tem que pensar o seguinte: quais dados pessoais irão para
essa base dessa IA. Esses dados vão ficar hospedados nos Estados Unidos ou vão ficar na minha máquina local? Esses dados vão fazer parte do modelo da IA? Alguém leu a política de privacidade, o termo de uso dessas IAs? Ninguém lê nada. As pessoas esperam que o advogado leia quando der problema. Mas ninguém lê nada. Não vou ler nada porque se der problema o advogado vai ler. Mas tudo isso você tem que ser pesado. Você sempre tem que procurar mitigar os riscos. Se for uma tecnologia maravilhosa, mas que trouxer alto risco, é melhor você não atuar. Então é muito importante você trabalhar com mitigação de risco, preocupação com a segurança e respeito aos dados pessoais. Tendo esses 3 pilares, você pode fazer muita coisa boa com a tecnologia. Eu vou até pegar esse gancho da pergunta do Érico e a tua resposta, porque eu, como estou dentro, né, do ambiente empresarial, isso é um debate constante, né? Porque o uso da IA, e aí já entrando no tema IA, né, que acho que é um tema que é impossível a gente não abordar ele aqui, né, e ainda mais no direito, né, porque no direito foi um frenesi, né? Você imagina, ainda mais numa universidade de direito, você ter a possibilidade de fazer uma petição, por exemplo, para quem já usou IA, é uma maravilha aquilo. Só que quando a gente vai para a vida como ela é, isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque a IA ainda também erra, mas existe um elemento que eu acho que é muito importante e eu acredito que eu entendo a tua ponderação que a tecnologia tem que criar soluções para esses dilemas, mas tem questões que talvez o direito tem que também ter um olhar, né? Porque é exatamente isso que você falou. Você está trabalhando uma IA generativa, por exemplo. Se você está num ambiente que não é um ambiente minimamente controlado, todos os dados que você está inserindo numa IA generativa são dados que vão ficar num ambiente que você não conhece. Se você não conhece, esse dado pode ser exposto. Imagina você está dentro de uma empresa, você está fazendo uma análise, imagina que você tem um volume imenso de litígios, você pega 100 decisões de alguns tribunais, joga numa IA e vê ali, né, tenta analisar aquilo mais rápido, porque tem muito essa coisa da produtividade, né? E né, para quem já trabalhou, é bem mais rápido. Só que você ganhou a produtividade, você trabalhou com aquilo de forma mais ágil, a IA te deu algumas dicas, só que você está gerando uma base de dados, que eu não sei se todo mundo tem efetivamente noção disso, uma base de dados que se você não tiver noção de para onde isso vai, isso pode ter também, novamente, um outro tipo de uso, né? E a minha questão é, pro outro lado da moeda, porque se vê muito pouco a discussão em relação a esses provedores, né? O que a legislação, a gente sabe que na União Europeia tem essa preocupação, né? Se tem legislação lá específica de IA, o que se pode fazer também do outro lado para que não seja também uma carga muito grande para o usuário, né? Mas de quem está provendo essa tecnologia, o que pode ser feito no âmbito do direito para proteger as pessoas e empresas que consomem essa tecnologia? Eu vejo o seguinte, talvez o grande desafio no Brasil é que a gente não tem nenhuma legislação sobre isso. O que nós temos até agora, por incrível que pareça, são iniciativas do judiciário. O TSE ele tem uma norma sobre propaganda eleitoral, a Resolução 23.610 de 2019. Essa norma, ao regulamentar a propaganda eleitoral, agora em 2024, ela foi alterada para proibir o uso de deepfake e permitir o uso de chatbots em casos muito específicos na propaganda eleitoral. A gente tem em 2020 uma resolução do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, a 332, que traz para a gente a questão do uso da IA no judiciário. Agora, em 2024, ela também foi, ela passou por uma audiência pública até alteração. Então, mas a gente não tem nada sobre isso, né? A gente pode, de repente, pensar em aplicar o CDC, o Marco Civil, a LGPD, mas a gente está muito perdido. Agora, como é que eu recomendaria o uso IA para uma empresa usar de forma segura? A melhor forma de você fazer maionese é maionese caseira. A melhor forma de você ter IA é uma IA no seu servidor da sua empresa que não se conecta à internet. Então, o que acontece? Você pode pegar uma IA dessas generativas open source, que até permitem até o uso comercial, baixa o modelo para o seu computador, para o seu servidor, faz, de repente, um processo de fine tuning para você, digamos assim, customizar para os seus interesses. Você alimenta ela com uma base de dados, de repente, que seja interessante e seja feliz. É o que eu tenho feito. Eu tenho a minha no meu servidor e estou usando feliz da vida. Não se conecta à internet, só trabalha com os dados que eu escolhi. Então, a possibilidade dela alucinar e dar problema é muito pequena.
Tem sempre uma possibilidade, mas é muito pequena. E aí você só vai ter que ter aquele cuidado com a parte de segurança, obviamente. Sim. Mas isso você já tinha antes, né? Então você vai ter que manter esse cuidado. Exatamente. Né? Então eu acho que realmente é um caminho, porque obviamente que tem o dilema, como o Érico falou aqui, o dilema do investimento, Exato. né? Depois, porque você tem que tirar proveito daquilo. Uma das coisas que já está na ordem do dia é o ganho de produtividade. Sim. Me parece ser enorme isso. Né? Como é que você vê no mundo do direito, e aí estamos falando na atividade do direito? Você acha que a IA pegou ou alguma outra tecnologia no campo digital? Você fala, até puxando outros temas do teu livro, você fala até da prova digital, Sim. né? Você também envereda por outros assuntos, né? E você, de alguma forma ou de outra, como é que, né, esse ambiente digital está realmente impactando o mundo do direito? Olha, falar então, o impacto da IA, eu acho que a gente está vendo uma revolução. O profissional do direito não tem ideia do potencial que a gente está vivendo, do mundo incrível que a gente está vivendo. E veja, eu estou fazendo aqui uma análise desapaixonada. É um mundo incrível. Eu vou te dar um exemplo das incríveis possibilidades. Você pode, de repente, usar o chat GPT, né? Eu fiz um teste uma vez numa palestra na OAB. Digamos que você seja um advogado de uma vítima de violência doméstica. Você quer que essa vítima que vai fazer audiência ela não sofra. Então o que você faz? Vamos fazer uma simulação aqui no nosso escritório com uma IA. Você vai conversar com ela vai ser o juiz. Eu vou pedir para fazer perguntas para você. E as perguntas vão ser encadeadas, né, que tem a ver com o fato que a gente vai apresentar. E no final, a IA vai dar um feedback se você está calma e até mesmo o que você deve melhorar. Vamos fazer isso? A IA fez isso. A IA foi falando comigo. Não, eu sou aqui o juiz, tal. O que aconteceu com você? Você então, o seu ex-marido brigou com você na rua. Em que lugar? E no final falou se eu estava calmo. Não, você realmente respondeu de forma calma, mas eu sugiro que você fale mais devagar. Então, olha que interessante, usando a IA para um processo de humanização, porque a violência doméstica, né, se a mulher já sofre na violência, ela muitas vezes vai sofrer naquela audiência, né, de recontar tudo, né, aquela coisa toda. Todas as lembranças, os gatilhos que vão dali surgir. O ambiente do direito, da justiça, não é um ambiente bom, é um ambiente, né, meio pesado. Então, o que acontece? Quando você já prepara a vítima nesse sentido, você torna a tecnologia mais humana. Com certeza. Eu vejo também, se me permite dar mais uma dica, eu acho que a IA, para o advogado, é um grande Waze. É você que vai ter a palavra final, mas ela, no meio desse monte de texto, ela vai te dar uma dica. Quer ver um exemplo? Digamos que você vai analisar um documento. Você coloca o documento na sua IA e pede ChatGPT ou ferramenta qualquer, me diga os principais pontos desse documento. Quais pontos desse documento eu deveria destacar na minha petição inicial que fala disso, disso, disso? Ou então, digamos que seja um documento médico, que aqui ninguém entende de medicina. Né? Olha, ChatGPT é um documento médico, ou então, ferramenta, você já me conhece, sabe que eu não entendo de medicina. Traduz esse documento para o profissional do direito, fazendo analogias e paralelos com o direito. Então, olha, Walter, esse caso aqui parece mais um caso de enfiteuse. Então, vai ter que me explicar de novo, porque enfiteuse, né? Tô brincando. Mas olha as possibilidades. A gente está vivendo uma revolução. Então, vou pegar um gancho nessa pergunta, né? Um grande anseio que as pessoas, em geral, têm hoje em dia é a questão do emprego, né? Quanto que isso vai influenciar no mercado de trabalho, tirando profissionais? Eu vejo que vai trazer um impacto, sim. Porque no direito, eu acho que grande parte dos profissionais faziam trabalhos de baixa complexidade ou repetitivos. Por exemplo, profissionais que faziam... Um profissional que meio que já acabou é aquele advogado audiencista. Né, com a possibilidade de você ter audiências online, o audiência também que acabou. Você tem, de repente, um advogado que você destaca no escritório, né? Aquela tarde toda que ele fazia uma audiência, ele pode usar aquela tarde toda para fazer várias audiências, né? Fazendo remotamente. Mas eu acho que, de repente, petições de baixa complexidade, que normalmente eram feitas por advogados menos experientes, elas vão acabar sendo feitas por IA, como já estão sendo feitas por IA. O professor Richard Susskind, né, que é um advogado inglês que sempre foi muito na frente na questão de tecnologia, ele dizia que muita coisa da advocacia vai ser automatizada e com isso muita gente vai perder emprego. A função do advogado vai ser mesmo para atividades que exigem talvez mais uma customização, uma análise humana de verdade. E até faz muito sentido porque a gente tem profissionais de direito demais no Brasil. Eu acho que vai acontecer o seguinte, a gente vai ter talvez cada vez mais profissionais do direito que vão controlar esse Waze. E essas tarefas de baixa complexidade vão ser substituídas pela IA, infelizmente. Faz sentido. Mas é engraçado nisso, né? Agora, se não me engano, foi na semana passada, saiu na imprensa
um caso de um juiz, né, que reclamou de uma petição em que a petição feita por IA, obviamente, né, controlado, pilotada por um advogado, só que citava uma jurisprudência que não existia. Né? A gente viu muito isso, Sim. né? A gente, nos trabalhos, né, porque principalmente para a gente que é estudante, né, a pesquisa da jurisprudência não é uma coisa muito trivial, né? Então, e a IA, no início, ajuda muito a gente. A gente cite a jurisprudência, ela cita um monte de coisa, sei lá, os processos, depois você vai procurar o processo e não acha o processo não existe. Ou então há ainda uma certa confusão ainda de uma numeração de um tribunal para outro, e aquilo está num tribunal diferente. E eu achei curioso, né, porque você teve esse caso, né, e esse, não sei se você já está vendo isso, né, as pessoas, o risco também de hoje você ter uma IA produzindo determinadas conclusões que hoje não tem base. Talvez a justiça pudesse ajudar também isso, porque eu sei que a gente já tem um nível de digitalização grande já na justiça brasileira, mas talvez essa justiça ser mais acessível a motores de IA que permitisse fazer essa pesquisa jurisprudencial de uma forma mais efetiva. Né? Como é que você vê um advogado, né, utilizando a IA sem nenhum tipo, usando o Waze, mas assim, só olhando ali, sem questionar ali que de fato aquilo é fidedigno? Basicamente, esse advogado agiu da seguinte maneira: ele estava acompanhando o Waze, viu que o Waze estava virando para o mar e virou para o mar. Estava virando para o despenhadeiro e pulou para o despenhadeiro. O Waze está falando, eu vou pular. É a mesma coisa. A culpa é do Waze? Não. Como é que eu vejo isso? Quando criaram o ChatGPT, essas ferramentas de IA, eles treinaram com a internet toda. De forma até ilícita, né? Assim, né? Lógico. Não tiveram consentimento de nada. Isso eles falaram, eles mesmos falam isso. O que acontece? Eles não tiveram acesso aos processos, porque a base de processo é mais ou menos fechada, né? Você tem que ter um advogado credenciado e coisa e tal. Então o que acontece? Essas ferramentas, elas são mais ou menos como aqueles alunos que nunca dizem que não sabem. Elas inventam. Não são todos, claro. Eles inventam. Então, ela vai dar uma resposta. Dá uma resposta. Esse caso que você falou, inclusive, é verdadeiro, um caso que aconteceu em Santa Catarina, né? E no habeas corpus, né? Um advogado foi citar um acordo que não existe. Então, tem como você contornar essa falha? Tem. Isso chama-se alucinação. Qual é a melhor forma? Você cria a sua base de dados e você coloca nessa base de dados um conceito chamado de baixa temperatura. Ou seja, quando a temperatura digamos assim, é a capacidade da IA de criar, de inventar. Não, eu não quero que você invente IA, eu quero que você reproduza o que está na base de dados. Reproduzir o que está na base de dados tem que ter baixa criatividade. Então você pede para ter baixa criatividade e procurar na base de dados que você passou. Então o que acontece? A maionese caseira tem que ter os melhores ingredientes. Os melhores ingredientes é você que traz. Então eu peguei a minha jurisprudência e coloquei na IA e ele vai falar da minha IA. Aí faz sentido. Mas você não pode usar a IA com os ingredientes dos outros. Use a sua. Com certeza. E no mínimo dá um double check no resultado. E sempre, sempre. Ou então você pede sempre para a IA, onde você encontrou isso? Pede para ela apresentar fonte. Isso é bom, né? Porque as ferramentas evoluíram muito, né? Lá no início, né? Quando isso começou a ser lançado para grandes públicos, você não tinha referência. Exato. Então você tinha ali um receio imenso. Agora ela já vai trazendo a referência e isso te permite realmente fazer um double check. Eu gostei muito da metáfora do Waze. Eu acho que isso vale para muita coisa, né, no universo de IA. Eu não sei, se você vai falar alguma coisa, senão eu vou puxar um outro aspecto do teu livro, né? Você fala de várias tecnologias aqui, né? A gente teria que fazer uns 3 ou 4 podcasts para falar de todos os aspectos do teu livro. Muito interessante o teu livro. Obrigado. Achei muito bem escrito, fácil de ler, muito, muito bom. Mas um tema que também tem intrigado muita gente é o tema blockchain, né? A gente já discutiu em algumas cadeiras na UF, a gente tem uma cadeira que explora especificamente a parte do blockchain na parte dos contratos, especialmente os contratos de compra e venda de imóvel. Os contratos inteligentes. Chamados contratos inteligentes, que você pode tokenizar. Sim. E você facilita muito mais esse mercado em que a pessoa compra um pedaço de um imóvel, né? Então, você cria um outro conceito de compra e venda e talvez facilite a compra e venda desse bem. Isso pode criar um novo aspecto, né, do ponto de vista da conjunção desse negócio jurídico, né, em que você
tem vários donos do mesmo bem e que esses donos têm um pedaço daquele bem tokenizado, né? Não é que é um pedaço do bem, olha, eu sou dono do banheiro, você é dono do quarto. Não, todo mundo é dono de tudo, sim, mas você tem uma fração, né? Então, esse assunto é um assunto que eu acho que não é um assunto particularmente novo, né? Porque esse dilema já foi colocado lá atrás, né? Só que agora a gente já começa a ver mais debate sobre isso. Como é que você vê o Brasil, né? Você já falou no início aqui que o Brasil, né, a gente tem problema da legislação, que a gente não está evoluindo muito nisso, mas a gente sabe que está tendo esse debate. Como é que você está vendo esse debate no mundo jurídico e dentro da tua experiência, como é que você vê a perspectiva disso realmente se ampliar no futuro, o uso de contratos como esse ou de possibilidades como essa, do uso dessas tecnologias? Eu vejo que a tecnologia blockchain, infelizmente, ela não tem o devido valor. Eu acho que ela deveria ser muito mais mencionada do que a gente pode imaginar, por ela ter duas grandes vantagens: segurança e rapidez. Então você, às vezes, com um aplicativo ou com um computador, você consegue fazer uma rápida transferência. Esses dados vão para uma rede, né, P2P de vários servidores, né, que reproduz os mesmos dados, e com isso você tem mais segurança. Você consegue ter, digamos assim, uma rastreabilidade desses dados. Eu acho que a gente não parou para pensar muito, não dá o devido valor no blockchain, porque o Brasil é o país do cartório. A gente está muito acostumado com selo e papel e formalidade. E quando a gente é um país de papel, um país de formalidade, de burocracia, a gente tem uma certa resistência em adotar ferramentas que sejam rápidas, porque a gente pode pensar que rapidez seria o contrário de segurança, seria insegurança. Então eu acho que tem muito isso. Eu me lembro que aquele autor de livros de advogado, o Scott Turow, ele fez um livro que passava no Brasil. E ele escreveu para o americano uma figura que não existe nos Estados Unidos, que é o despachante. Explica o despachante. O despachante é aquele indivíduo que está acostumado a lidar com a burocracia. Mas aqui não tem burocracia. Aqui você vai no cartório e pega o negócio no mesmo dia. Então é uma coisa incrível. Então acho que a gente está acostumado com a burocracia e o blockchain, ele foge dessas burocracias, né? Eu acho que talvez o grande problema talvez com o blockchain e onde talvez os inimigos do blockchain, os detratores podem explorar, seja no problema de segurança. Porque se você não tiver uma blockchain muito segura, você pode ter algum ataque ou invasão. Eu posso contar uma história rapidinho? Pode. Essa história é uma história talvez incrível, que até então, até semana passada, a gente está gravando, foi considerado o maior furto da história da humanidade no mundo digital. Sabe o que aconteceu? Uma empresa de jogos, ela tinha uma tecnologia chamada Play to Earn. Olha como é importante a gente entender. O que é o Play to Earn? Você joga e quando você ganha uma criptomoeda. E a partir daí você troca por skins, olha, a gente tem 3 skins, você troca por armas novas, você troca um monte de coisa. Acontece o seguinte, invadiram os servidores, invadiram todos os servidores da blockchain e transferiram $640 milhões. Yeah. Sabe como eles fizeram isso? Contactaram um dos programadores da empresa pelo LinkedIn, estava lá o nome do cara, marcaram uma reunião com ele por Zoom, por Teams e tal, de uma empresa falsa, conversaram com ele, entrevistaram, o negócio todo. Aí mandaram para ele depois um formulário para ele preencher, num arquivo PDF. Quando ele abriu o PDF, meus amigos, o negócio foi para a festa. Agora, sabe quem fez isso? De qual país do mundo isso partiu? Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que é um dos países menos digitais do mundo, é um dos países que fazem os maiores ataques digitais do mundo. Tanto que esse ataque de $640 milhões foi suplantado por um ataque recente de $1,5 bilhões na moeda Ethereum, também feitos pelos rapazes da Coreia do Norte. É impressionante. É impressionante a dimensão que isso tomou, né? Então, e realmente isso pode vir de qualquer lugar, né? A gente está falando da Coreia do Norte, mas pode ser, enfim, de um país aqui da América Latina, né? Mas pode vir, essencialmente, o que você diz é de onde a gente menos espera, onde o nosso imaginário está distante, né? Da Rússia. Exatamente. Da China. Nigéria também, que tem vários. O famoso golpe do príncipe nigeriano é um clássico. É verdade. Quem não recebeu e-mail do príncipe nigeriano? É verdade. Quem não recebeu não é uma pessoa popular. Desculpa, você que está em casa e não recebeu.
Mas e é interessante, a gente também acho que já está chegando o nosso tempo, né? Tudo isso também vai permear para o universo público, né? Público que eu falo da gestão pública, né? Acredito que a gestão pública também está aí sob pressão não só para legislar sobre isso, mas também para sobreviver em relação aos desafios que são colocados aí. E um dos temas que a gente tem muito interesse é o universo dos tributos, né? O Brasil, obviamente, está fazendo uma mudança grande no seu ordenamento jurídico, né? Vai levar ainda uns 30 anos. Mas talvez essas tecnologias podem ajudar as próprias empresas a fazerem essa transição, não é? Não sei, Walter, se você tem algum conhecimento, mas eu particularmente nunca ouvi dizer da criação de nenhum tributo associado a blockchain, a IA. Espero que não. É bom te dar ideia. Espero que não exista. Vai que é bom te dar ideia. Mas como é que você vê, né? Como é que você vê... Porque assim, a máquina pública, né, vive de tributos, né? Ela, para fazer políticas públicas, ela vive de tributos. Esses tributos movimentam a máquina, mas também mexem com a realidade das empresas, né? E as tecnologias estão evoluindo, provavelmente vão mexer com isso. Como é que você tá vendo isso dentro do universo público, até, né, das relações públicas? Como é que você está vendo? Um adendo, antes do Walter responder. Antigamente, a grande preocupação era que você conseguia investir no blockchain e o governo não conseguia enxergar aquilo, portanto, não conseguia tributar. Né? Pois é. Então, hoje e as guerras que tinham com os governos antes com a questão das moedas, né? Agora você já vê governos criando moedas também. Sim. Então, assim, como é que você está vendo esse universo? São vários fatores. Em relação à tributação, eu vejo que os governos do Brasil, em geral, nunca foram muito simpáticos à tecnologia. E nas vezes em que ele procurou ser muito simpático, não deu muito certo. Qual é o exemplo que eu dou isso? A reserva de mercado dos anos 80. Nos anos 80, final do governo Figueiredo, até o governo Collor, a gente teve uma reserva de mercado que não podia vender nada estrangeiro no Brasil. Então era para você desenvolver empresas brasileiras como a Prológica, a Microdigital, acho que do Unibanco também tinha uma... Banco do Brasil também Banco do Brasil tinha, os militares também tinham. Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, eles tiveram aí 10 anos para desenvolver a indústria nacional. O que eles fizeram? Eles só copiaram as empresas americanas, vendendo por um preço muito mais caro. Uma empresa brasileira chamada Unitron chegou a fazer um clone do primeiro Macintosh americano, da Apple, né? Deu um problema tão grande que teve intervenção do governo americano, aí o pessoal sossegou e deu uma acalmada na pirataria. Mas nesses 10 anos, o Brasil não avançou na tecnologia. O Brasil ele aproveitou esse momento de ouro para fazer um oligopólio na tecnologia. Então, o que acontece? Eu vejo que seria interessante, realmente, sempre o governo dar incentivos para a tecnologia, mas eu vejo também que, infelizmente, parte do empresariado brasileiro, quando está diante dessa situação, acaba ficando, digamos assim, tranquilo, se aproveitando de uma forma errada disso. Mas eu acho que é importante ter incentivos econômicos, incentivos tributários, porque nos Estados Unidos tem isso. O americano faz isso com tudo, com cinema, com tele. Cinema é muito importante para o americano, porque o cinema não é apenas uma fonte de riqueza, é uma fonte de soft power. Você começa a gostar das coisas americanas porque você gosta do herói americano. Então, o sul-coreano está assim. A gente começa a gostar do sul-coreano porque os nossos filhos gostam de ver doramas, nossas filhas e nossas esposas e tal, porque o sul-coreano soube vender o país dele. Então, a cultura é muito importante para ser vendida. Eu vejo também o seguinte, em relação ao governo, os governos eles têm que deixar um espaço para a tecnologia poder atuar. Eu acho que é interessante quando o governo e órgãos governamentais começam a permitir sandbox regulatórios. Vamos deixar um espacinho aqui você pode criar num ambiente controlado. E a partir do momento que a gente conseguiu entender como você está trabalhando, vamos criar uma regra. Então, eu acho que cada vez mais é interessante o governo ter sandbox regulatórios em áreas específicas como IA no ensino, blockchain, e aí, a partir dessa situação, criar as suas regulamentações e até mesmo as suas tributações. Mas eu acho sempre importante ter um espaço criativo, porque ninguém sabe o que a IA vai produzir. Então, você tem que partir do pressuposto que o empresário está agindo de boa fé.
Perfeito. Sensacional. Inclusive também colocar isso nas escolas para as crianças começarem a ter o contato. Hoje as crianças, tua sobrinha de 7 anos deve saber mexer Menteada. consegue mexer no celular, às vezes, em alguns aplicativos melhor do que a gente. Com certeza. Né? Então, ter contato com a IA como uma forma de descoberta de novos conhecimentos, acho que é fundamental, né? E isso faria com que a criança talvez se desenvolvesse mais rápido, né? Não sei a tua percepção a respeito disso. Eu li um livro que mexeu muito comigo, chamado Geração Ansiosa, de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. Esse livro virou moda com a devida razão. Ele, por meio de várias pesquisas sociais, ele mostra que realmente a questão do celular para a criança traz uma ansiedade, traz falta de controle, falta de sociabilidade. E muitas crianças estão assim. Então, o que eu acho? Eu acho que as crianças elas têm que serem treinadas para o que a gente fazia antigamente. Brincar, jogar bola, desenvolver o seu lúdico, a sua sociabilidade, porque elas não têm isso. E eu até entendo um pouco os pais, porque normalmente a gente é criado da forma como a gente foi criado. Então, se a gente teve uma boa criação, eu vou procurar reproduzir essa boa criação. Acontece que esses pais, eles não conseguem reproduzir essa boa criação porque é uma outra realidade. Eles não foram criados com celular quando criança, mas os seus filhos foram. E o próprio Jonathan Haidt, ele fala que você tem aqui um dilema, né? ou até mesmo uma contradição. Em que sentido? Os pais têm muito cuidado com o que os seus filhos crianças, né, vão fazer na rua, né, onde você vai, cuidado, né, põe um capacete para andar na rua. Mas o que eles fazem no celular não tem controle. Ou seja, uma porta muito grande de perigo eles não tomam controle. Porque a internet você tem de tudo. Né? A internet não é boa ou é ruim. A internet ela potencializa o que você é ou o que você quer. Se você é uma pessoa que só quer pesquisar e trabalhar, você vai ser muito melhor. Se você é um criminoso, você vai ser muito mais criminoso. Então, eu acho que a gente não pode usar o medo para incentivar as pessoas a tomar comportamento. Eu odeio usar medo para ajudar a pessoa a decidir. Não, o mundo vai acabar, seu filho pode desaparecer e perder um rim, ou então a sua empresa pode ser multada. Não. Vamos pensar no aspecto positivo, né? Porque eu acho que quando você coloca o medo, você coloca uma superproteção e até mesmo você acaba tomando medidas injustas. Com certeza. Desafiador, né? Desafiador tudo que a gente tem aí pra frente. Walter, eu achei sensacional aqui. Dava pra gente ficar aqui até amanhã. Olha, nem senti o tempo. Olha, se a gente ficou aqui... Até amanhã. Eu acho que tem mais temas. Acho que até merece depois uma fase 2 aqui, uma parte 2 desse podcast, porque tem outros temas aqui no seu livro muito interessantes. Muitos aspectos aqui que eu acho que a gente pode explorar e que são muito úteis, não só para o mundo como ele é hoje, como ele está se desenvolvendo nas relações pessoais, mas no mundo das empresas, né, no espaço público, aqui na nossa questão tributária que a gente tem falado, na profissão, né, na profissão do advogado, na advocacia. É um dilema, então, assim, eu só tenho que te agradecer. Obrigado. Não sei se o Eric quer fazer alguns comentários finais. Eu queria fazer um comentário que está faltando em relação ao teu canal, né? Sim. Pedi para você falar um pouquinho do teu canal, que eu entrei, achei maravilhoso, bastante informação ali dentro e... Não, obrigado, eu quero agradecer o carinho aqui de vocês me receberem, foi um grande prazer. A gente vê que a conversa é boa quando a gente nem sente, né? Até fica triste quando termina. Obrigado aí. Eu tenho vários canais, né? O mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, @ValterCapanema. Tem meu canal também do YouTube, né? Walter Capanema. Tem o meu site Smart 3, www.smart3br.com. E também a gente tem o YouTube da Smart 3, onde a gente tem um programa de televisão. A gente tem um programa de televisão que também a gente transmite tudo in-house, né? Até os cenários são criados com IA também, eu tenho um pouquinho de IA nisso. Legal. Então o que acontece é o seguinte, a gente está sempre trabalhando com esse tema, procurando desmistificar o tema para as pessoas. Porque a gente percebe que muitas vezes o que chega para as pessoas, especialmente pelas redes sociais, é para trazer medo, é para trazer insegurança. A gente tem que fazer o contrário. Não. Tem seus problemas, tem suas inseguranças, mas a gente pode sempre buscar o uso positivo. Com certeza. Perfeito. Eu acho que é exatamente essa mensagem que tem que ficar, né? Hoje em dia, o risco está em todo lugar, né? Basta você conhecer aquele risco e tomar as medidas preventivas daquele risco, né? E a internet é assim também, né? Mas eu vou, de
de acordo com as palavras do Alexandre, né, agradecer Obrigado. a Um tua prazer. boa vontade de estar aqui conosco, de passar esse conhecimento. Espero que a gente possa ter novas oportunidades Com de certeza. discutir esse Estou à tema, que é um disposição. tema importantíssimo aí para nós, né? Tá bom? Isso aí, mais uma vez, obrigado a Obrigado. todos que assistiram, obrigado, Walter, Érico. E é isso, gente. Até a próxima. Então agora a gente tem que chamar. Agora. Deu tudo certo, né?